sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal. Estou de volta para continuarmos o nosso último encontro, falando sobre atenção, né? Hoje a gente vai conversar sobre a atenção alternada e a atenção dividida. Entendendo que em algum momento a gente precisa mobilizar esse campo perceptivo para prestar atenção em focos diferentes, onde a gente de verdade tem objetivos diferentes no fazer. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Lembrando que a gente falou sobre atenção sustentada, né? Manutenção do foco nos nossos programas anteriores. E aí vocês podem voltar lá para poder dar uma retomada nessas temáticas, nesses conteúdos que a gente falou, todos relacionados à atenção. Mas hoje a gente vai falar de atenção alternada e atenção dividida. Entendendo, né, gente, só para a gente lembrar que esse campo perceptivo, ele é muito importante quando a gente pensa nas habilidades que precisam ser construídas como um aspecto preditor para que o estudante consiga desenvolver competências mais complexas. E entre elas, a gente pode citar a apropriação do sistema de escrita alfabética, não é? A nossa intenção é que todos os estudantes se alfabetizem, sejam alfabetizados, né? E aí a gente precisa, nesse movimento, nesse processo de aprendizagem, através das experiências, proporcionar, facilitar, dar condições deles desenvolverem as habilidades necessárias para perceberem, né, para fazerem reflexões nesse processo de alfabetização que é tão complexo, né, a apropriação do sistema de escrita alfabética enquanto um sistema notacional. Então, a gente está trazendo essas temáticas de estimulação cognitiva de forma bem minuciosa nesse momento, mostrando de verdade as intervenções, para que vocês percebam o quanto essas habilidades, né, o desenvolvimento dessas habilidades que se transformam em competências, elas são importantes quando a gente pensa na apropriação, né, na construção de conhecimentos que estão relacionadas ao saber formal, né, a nossa matriz curricular. Então, vamos lá, vamos falar de atenção alternada e atenção dividida. Então, quando a gente fala de atenção alternada, a gente está falando da possibilidade, da habilidade de mudar o foco de atenção, né, obviamente alternando, entre diferentes tarefas, que exijam diferentes níveis de exigência, né? que faça com que o estudante mobilize e perceba diferentes níveis de exigência. E aí a gente também está trabalhando a questão da concentração, né? Então, um exemplo bem prático é ter que executar de verdade uma receita de bolo, né? E aí a gente vai ver na nossa próxima temática, para vocês ficarem com gostinho de quero mais, quando a gente fala de integração da realidade, né? A gente vai, através de uma atividade bem prática do dia a dia, a gente vai estar trabalhando questões muito importantes para o desenvolvimento global do estudante. Mas aí voltando, né? Quando a gente fala dessa atenção, dessa divisão da atenção, quando a gente está fazendo uma receita de bolo, quando a gente está lendo uma receita de bolo, a gente divide o nosso foco de atenção, né? A gente observa os comandos, as orientações, as questões instrucionais, né, que estão configuradas ali na receita de bolo, para que a gente possa operacionalizar. Então, é bem um exemplo, né, da atenção alternada. Então, você lê as orientações, você percebe todos os comandos e você vai operacionalizando. Ao mesmo tempo que você lê, você realiza, né? Ao mesmo tempo que você lê, você percebe e você faz. Então, a gente tem exemplos, né? 2 exemplos de atividades que a gente divide a nossa atenção, o nosso foco, né? Uma atividade onde você vai fazer associação de número e numeral, quantidade, e você precisa fazer esse pareamento, precisa fazer essa referência que vem a partir de um momento de análise comparativa, né? Então, a gente está fazendo uma divisão de foco. Né, a gente está alternando um foco. Então, ali vocês percebam que a gente tem na primeira atividade, né, o número atrelado à quantidade. Né? E aí o estudante ele vai fazer essa associação. Na segunda atividade, na segunda possibilidade, a gente ainda tem um complicador maior, que é a questão motora. Né? Ele, além de fazer a associação número-numeral, ele ainda vai precisar encaixar
né, fazer o encaixe, e aí a gente também está estimulando, a gente também está dando a possibilidade do exercício motor, de trabalhar a função motora além do campo perceptivo, especificamente focando hoje na atenção alternada e atenção dividida. Outras possibilidades de atividade, percebam, né, que ele vai fazer a associação. Então, a gente tem aí diferentes movimentos, né? A gente pode trabalhar a questão das cores, a gente pode trabalhar a associação de formatos, né? Associar o círculo à bola como a estruturação, né, da figura. E a gente tem as análises comparativas. Então, mesmo que a gente não tenha figuras iguais, a gente tem as cores, que vão fazer com que as relações sejam estabelecidas. Então, é uma atividade de atenção, estimula a atenção, percepção, né? Manutenção do foco, atenção sustentada, aquelas outras que a gente falou anteriormente nos nossos encontros, mas também a gente precisa alternar, porque a gente vai fazer análise comparativa e a gente tem 2 focos de atenção que exigem da gente níveis de atenção diferentes, né? Para que a gente faça essa observação e consiga realizar. Outra possibilidade, né, de atividade, vejam que a criança ela está sendo mobilizada a perceber as cores, ao mesmo tempo que ela vai trabalhar com a percepção do encaixe, a função motora, a coordenação motora fina, e também a gente vai fazer esse pareamento de posição, de localização, e aí também a gente está estimulando a percepção. Nessa outra figura, onde a gente percebe o bonequinho, né, a pessoa, a figura do corpo humano, com as partes do corpo humano, além da gente estar trabalhando a questão da função, da atenção alternada, a gente também está trabalhando o esquema corporal, né? E aí a gente já entra com as questões de psicomotricidade também. Então é muito importante que mesmo a gente entendendo, a gente tendo clareza da função, do objetivo da atividade que foi selecionada, a gente precisa também aproveitar, né, para trabalhar outras questões que a atividade propicia. Na verdade, nós que trabalhamos na sala de recursos, né, nós que temos a experiência de estimular os estudantes com deficiência, a gente precisa ser muito oportunista, né, porque as atividades, na realidade, são selecionadas com um objetivo, a gente tem uma intenção com aquela atividade, afinal de contas, a gente personalizou, mas a gente também precisa aproveitar porque outras oportunidades podem surgir ali a partir da mesma atividade. Então, agora a gente vai falar da atenção dividida, né? Então, existe uma diferença, sim, né? A capacidade que o indivíduo tem de realizar mais de uma atividade simultaneamente, né? Ou reagir a 2 ou mais demandas ao mesmo tempo. Então, a gente tem essa possibilidade de alternar a atenção, além de simultaneamente a gente fazer as mesmas atividades. A gente fazer atividades, na mesma atividade, a gente ter movimentos diferentes. E quando a gente fala disso, na mesma atividade, a gente tem movimentos diferentes, a gente está falando de estimulação cognitiva, né? Aproveito e convido vocês para retomarem lá no YouTube a formação que a gente fez para os professores que fala especificamente de estimulação cognitiva. E aí a gente está trazendo de forma compartimentada as questões de estimulação cognitiva. Quando a gente fala de atenção dividida, atenção alternada, atenção sustentada, a gente está falando de estimulação cognitiva, né? Que é a base do nosso trabalho na sala de recursos com os estudantes com deficiência. Então, outra possibilidade de atividade, né, que a gente vai ter essa atenção dividida, a gente vai perceber a representação numérica, a representação de quantidade e a gente vai ter a representação que está ligada à integração da realidade. A gente tem a árvore como um elemento que faz parte do nosso dia a dia, que faz parte da nossa vida. E aí eu queria chamar a atenção que mesmo nas atividades de estimulação, de atenção, com um objetivo muito específico, que a gente de verdade não perca o foco de trabalhar os contextos. A gente precisa sempre trazer atividades de estimulação cognitiva, mas que a gente faça essa integração com a realidade, que inclusive é a nossa próxima temática. Nós vamos falar desse contexto como um elemento importante para o desenvolvimento global do estudante no viés da estimulação cognitiva, né, de perceber esse estudante de forma inteira, no seu desenvolvimento integral. Então, aí eu organizei para vocês, né, na mesma pauta, na mesma página,
essa diferenciação. Porque aí a gente sempre fica, mas qual é a diferença entre atenção alternada e atenção dividida? Então, falamos das duas, mas agora vamos organizar para a gente não ter dúvida, né? Então, na atenção alternada, espera-se que o indivíduo execute alternadamente mais de uma tarefa. Lembra que a gente falou da receita de bolo, né? De como a gente lê e como a gente executa, de como as orientações, as instruções, porque é um texto instrucional, né? Como esse texto vai servir para que a gente possa executar. Ele vai ser norteador. Então, essa é uma habilidade que a gente precisa desenvolver, importante para que a gente possa fazer outras coisas, mas é uma habilidade importante para a nossa vida, quando a gente vai fazer diferentes atividades e lembrando que a gente prepara essas pessoas para a vida, não é? A gente está falando de desenvolver autonomia. E aí a gente tem a atenção dividida, né? Que avalia-se a capacidade de executar duas tarefas simultaneamente. Então, a gente precisa prestar atenção em dois focos, a gente precisa considerar diferentes estímulos, né? Para que a gente se organize cognitivamente para executar, para fazer. Então, eu trouxe uma atividade aqui que é interessante para que a gente possa perceber a questão da atenção alternada e dividida, porque ela possibilita operacionalizar os dois conceitos, né? Aqui, por exemplo, deixa eu levantar para vocês verem. Quando eu proponho essa atividade com esse jogo Hora do Rush, né? Onde os estudantes eles vão de verdade seguir as orientações que são evidenciadas aqui nessa fichinha, organizar os carrinhos na garagem, né? Eles vão simular que os carrinhos estão em um estacionamento, né? Vão seguir as orientações que estão nessa ficha, então a gente está falando de uma leitura instrucional para que ele perceba os comandos e executem com o objetivo de tirar o carrinho da garagem, né? Então o objetivo é fazer os movimentos seguindo orientações, percebendo, manutenção do foco, atenção seletiva para que ele tire o carrinho da garagem. Então, a gente tem diferentes possibilidades com material concreto, né? Com as atividades tradicionais, essas que eu mostrei a vocês, né? na apresentação, para que a gente faça, se a gente não tem uma estrutura assim com o jogo, que a gente trabalhe naturalmente com as atividades xerocadas que a gente gosta. E aí a gente ainda tem a possibilidade de confeccionar esse tipo de material, tá? Esse é um material interessante, né? Percebam que esse material foi estruturado, material que não foi adquirido já, né, industrializado, ele foi feito no contexto escolar e é um material interessante para que a gente também possa trabalhar a atenção. Aqui no caso é um excelente estímulo para a percepção, mas a gente pode confeccionar ele com diferentes finalidades, né, para que a gente possa trabalhar a atenção sustentada, a atenção dividida, né, em um material muito simples, aquelas pastinhas que a gente utiliza naturalmente no contexto da escola, que inclusive a gente pode reutilizar. Né? Aquelas pastinhas que a gente não serve mais, em algum momento a gente vai descartar, então a gente aproveita, faz um material assim, ó, né? A gente só vai adquirir o velcro para que a gente possa fazer o trabalho e eu garanto a vocês que é extremamente estimulante para os estudantes. Inclusive esse movimento aqui, ó, de retirada para colocar, é um movimento bastante atrativo, que eles curtem bastante. Deixa eu ver se tem outra possibilidade aqui para mostrar a vocês. Essa aqui, ó, deixa eu virar para cá. Lembram que eu falei a vocês que é importante a gente trabalhar atenção, percepção, concentração, mas que é importante também a gente contextualizar? Então, aqui nessa situação, ó, nessa situação, a gente está trabalhando com animais, né? A gente está trabalhando com os animais. Então, existe toda a intenção de estimulação cognitiva, mas, ao mesmo tempo, a gente está contextualizando e a gente pode explorar esses contextos, não só para trazer questões da realidade, mas para fazer também uso no processo de alfabetização e letramento. Então, uma atividade que serve para estimulação cognitiva, ela pode sim ser utilizada no nosso processo de apropriação do sistema de escrita alfabética, enquanto um contexto já trabalhado, um contexto onde o estudante já experienciou. Então, gente,
Eu espero que vocês tenham gostado dessa temática que a gente trabalhou de atenção. Aguardo vocês para a nossa próxima temática, que é sobre integração da realidade. Como que a gente vai trazer as questões do dia a dia, aproveitando para que as pessoas se desenvolvam e percebam de forma prazerosa, né, os seus contextos, suas histórias, suas vidas no processo de aprendizagem, através da experiência. Então, espero vocês para o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!